Sejam muito bem-vindos para mais uma partilha artística do Ponto de Cultura Gente Legal, para descobrirmos mais sobre nossos sonhos e tudo mais, e descobrirmos nós mesmos. Hoje, com a presença da maravilhosa Daniela Gomide, filósofa, que inclusive quando a Beth enviou as pessoas para a gente fazer essas partilhas, eu falei assim, nossa, pode ser ela, só que outra pessoa já tinha escolhido, eu falei, poxa, da próxima vez eu vejo tudo, mas deu tudo certo e agora estou entrevistando ela. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, meu bem. Como você define a filosofia? Olha, a filosofia é a ciência mais antiga que a gente conhece academicamente falando, né? Foi legalizada, né, desde a Grécia Antiga. Então, as faculdades mais antigas, elas tinham um curso de filosofia antes de ter qualquer outro curso. Agora, para mim, filosofia tem a ver com forma de vida, tem a ver com ética, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com profissão, tem a ver com conduta. Então, além da parte acadêmica, enquanto conhecimento, para mim tem a ver com viver, formas de viver. Nossa, super legal, porque a gente sempre vê filosofia em tudo, a gente sempre acha ela. E por que você escolheu seguir esse caminho da filosofia? A filosofia, ela apareceu para mim na primeira faculdade que eu fiz, não foi a primeira opção de curso. Primeiro eu fiz jornalismo. E aí, no primeiro dia de aula de jornalismo, eu tive aula de filosofia com o professor Clodoaldo. E eu me apaixonei pela filosofia. E antes de fazer a graduação, eu encontrei a filosofia clínica, que é uma forma de terapia por meio do pensamento filosófico. Então, eu uni duas paixões e indicações, né? A vida fala com a gente. E acho que a vida foi falando para mim que minha área era a filosofia. E aí eu fiz a filosofia clínica como pós-graduação e depois eu fiz a graduação. Então, o que me atraiu para a filosofia não foi o dar aula de filosofia, inicialmente. Foi a terapia pelo método filosófico. Mas depois eu acabei dando aula também de filosofia no ensino médio, de escolas particulares e de escolas públicas, e hoje é minha grande paixão, não só como forma de terapia, mas também como forma de ensino. Incrível que agora, como você disse sobre dar aulas, para você, qual que é a maior função, assim, da filosofia nas escolas? Qual a importância delas? Então, como eu disse, a filosofia, ela é a área do conhecimento mais antiga que a gente conhece. Então, é com base na filosofia que todos os outros conhecimentos surgem. Então, a filosofia, ela é a base do questionamento. Então, a maiêutica de Sócrates é questionar o porquê, do porquê, do porquê. E foi questionando que os outros conhecimentos apareceram, desde a engenharia, a medicina, direito, etc. Então, a filosofia, ela é uma base crítica. Então, tanto que eu chamo de molecada com o maior carinho, tá? Que são os alunos, né? A molecada, quando a gente entra na aula de filosofia, eles acham que a gente vai ficar lendo e coisas pesadas. E filosofia não é pesado. Filosofia é questionar. E quanto mais a gente questiona a vida, mais a gente vai tendo um olhar crítico sobre as coisas. E aí passa a ser difícil as pessoas enganarem a gente. Então, a filosofia, ela serve como um modo de crítica para que a gente não seja enganado, para que a gente faça escolhas mais conscientes. Então, o meu modo de dar aula, por exemplo, nas escolas, é até um pouco diferente, porque eu parto de filmes, de músicas, e a partir desse olhar para os filmes, para as músicas, ou para algum acontecimento que esteja em alta, né, alguma coisa bem polêmica, a gente parte para o pensamento filosófico. Então, a filosofia, ela possibilita responder todas as dúvidas que a gente tem em relação ao cotidiano. Então, eu vou ver um filme no cinema, por exemplo, Harry Potter, que vocês adoram, né? E eu também sou apaixonada por Harry Potter. Ah, mais que eu, não faz essa cara não, porque mais que eu você não é apaixonada. Harry Potter é super filosófico. Completamente. Agora você falou sobre Harry Potter. É um filme, uma série de filmes que eu acho incrível desde pequena. Inclusive, a J.K. Rowling, ela é uma das minhas mestras. Ela que me inspira tudo porque através de Harry Potter a gente já começa a ver o mundo mágico, mas também com muitas verdades. E como você disse que a gente precisa da filosofia hoje em dia para abrir nossos olhos, porque estamos vivendo uma sociedade muito conturbada. Para você, a filosofia ajuda muito nessa parte de abrir nossos olhos para a vida. Você acha qual a importância dela, tipo, no dia de hoje, além disso?
Eu vou continuar na linha do Harry Potter para responder sua pergunta, tá? Uma boa filósofa, né, a gente faz assim, ó, a gente dá várias voltas, né? Então, Animais Fantásticos, né, o 2, por exemplo, que a gente vai ver a aparição de uma figura política, que depois a gente vai descobrir que tem a ver com o Dumbledore, né, no Harry Potter. Aquilo retrata muito o que a gente tem passado, não só em contexto do Brasil, mas em contexto do mundo. Então, quando a gente olha a política e a gente resume, ou tenta, num olhar bem vago, falar que tudo que está acontecendo é só por causa de um governo ou por conta de uma pessoa, né? Não tem como a gente fazer isso. É muito vazio, é muito superficial. A filosofia possibilita a gente olhar para essas coisas de maneira mais profunda e entender que o que a gente está passando hoje, não só em termos de pandemia, né? Porque a gente está no olho do furacão, eu acho, da pandemia, nesse momento, enquanto Brasil. Mas enquanto política, enquanto sociedade, enquanto economia, a gente já está com problema já faz pelo menos uns 5 anos, para não falar da grande crise de 2008. Só que a filosofia, ela possibilita eu olhar para tudo isso, questionar tudo isso, mas de maneira sustentável. Eu não vou questionar só um presidente, de uma maneira muito vaga. Ah, eu não gosto dele porque ele é homofóbico, ou eu gosto do outro. Não é simples assim. E o pensamento filosófico possibilita que essa crítica ela seja real, a ponto de eu olhar um filme igual Animais Fantásticos e entender que aquilo ali é uma crítica ao contexto social e político mundial. Então, a sua mestra, que você gosta tanto, da Rowling, ela tem um olhar muito filosófico. Só que ela transforma isso numa linguagem de ficção, que atrai a molecada, né? E que, de repente, possibilita a gente que é professor de filosofia, que tem que ensinar coisas um pouco mais difíceis, ensinar de uma maneira mais fácil, né? Usando Animais Fantásticos. Agora que você tá falando que você dá aula e tudo mais, eu fiquei um pouco curiosa. Como você trabalha com a filosofia? Como você ensina isso para os seus alunos? Como eu falei, eu não ensino de maneira com o método que a gente aprende na faculdade, né? Então, na faculdade a gente tem uma forma de seguir essas aulas. E as escolas, elas dão um currículo. Eu tenho que cumprir um currículo, eu tenho que cumprir alguns dados. Eu cumpro esses dados, mas do meu jeito. Então, eu passo muitos filmes, eu passo muitas músicas, eu uso muito dramaturgia, então a gente encena muitas coisas em sala de aula, e uso muita dinâmica. Dificilmente, acho que eu nunca dei uma aula de filosofia de maneira falada, dialogada. Talvez eu nunca tenha usado, agora pensando que você me perguntou, eu nunca nem usei a lousa. Para você ter uma ideia, eu sempre uso o pensamento filosófico de maneira aplicável. Então, a gente assiste filme, vai discutir, a gente fez muitas dinâmicas já, a gente já fez até flash mob, baseado no pensamento filosófico. Intolerância religiosa, por exemplo, a gente faz alguma forma dinâmica, ou de museu, ou a gente vai visitar igrejas, a gente faz visitas técnicas, para, a partir dessas visitas, entender o pensamento, por exemplo, da patrística, que é uma língua, né, uma linha filosófica de São Tomás de Aquino, por exemplo. Então, eu tenho que dar esse filósofo. De que forma? Ah, vamos fazer aqui um museu religioso? Vamos visitar alguma religião que vocês tenham curiosidade? Aqui em Bauru a gente tem a Tenrikyo, por exemplo, que é uma coisa que desperta curiosidade. Vamos lá na Tenrikyo, vamos conhecer. Aí, a partir desse conhecimento, dessas dúvidas, e esses encantamentos também, porque a gente está acostumado com o cristianismo. Então, todo mundo está acostumado com a igreja católica, né, ou o protestante, né, que é os evangélicos, né. Quando a gente vai em outra religião, seja o budismo ou o shintoísmo, que é o que tem na Tenrikyo, aí as pessoas falam, nossa, né, molecada, porque vocês gostam, nossa, o que é isso? E a partir desse, o que é isso? O que é isso já é um pensamento filosófico. Aí eu consigo introduzir os filósofos. Sim, porque tem muita gente que esconde, vamos dizer assim. Não querem, passam por cima, só falam um pouco sobre o assunto, mas nós, jovens e todas as pessoas, assim, que têm esse lado mais filosófico, querem saber mais, querem se aprofundar, querem saber sobre o assunto, e muita gente fala, ah, é tal coisa, mas nem liga. Então eu acho isso super incrível de, tipo, conhecer, saber mais e buscar, porque isso, querendo ou não, ajuda muito para a pessoa em si. Ela cresce, evolui, não só mentalmente, mas psicologicamente e tudo mais.
E teve alguma visão sua que mudou logo depois que você começou a estudar sobre filosofia? Toda, toda, toda. Existe uma Dani antes da filosofia e uma Dani depois. Tanto que, você falou psicologicamente, né, o pensamento filosófico, ele ajuda a gente a descobrir quem a gente é. E não que esse processo seja único, né? Eu não descubro quem eu sou em um dia, um mês ou um ano. Isso é um processo que vai até a morte. Mas, conforme eu vou descobrindo quem eu sou, e eu vou tendo embasamento para isso, né? Então, eu leio os pensadores e eu consigo me encontrar nessas falas, justificar a minha existência. Vai ficando mais leve a vida. Porque a vida, né, eu já dizia em Schopenhauer, ela não é leve, ela é dura. Né? Schopenhauer é um filósofo que eu falo que quem é depressivo não pode ler, porque ele é bem realista. No entanto, eu parto desse realismo para falar, não, eu preciso entender a realidade sim, mas eu preciso me entender primeiro. E o pensamento filosófico ajuda nisso. Então, eu busco nos pensadores. Então, depois que eu fiz filosofia, e a faculdade de filosofia, eu falo que ela é um oceano, assim, porque a gente acha que a gente conseguiu entender, e na verdade é nada, né? Quase estamos no raso ainda, quando a gente se gradua. Mas depois que eu terminei a faculdade, eu sou outra pessoa. Eu não sou mais a mesma. Ou melhor, eu sou quem eu sempre quis ser. E talvez não tivesse sido até eu fazer a faculdade. Né? Então, eu tive coragem para ser eu mesma. E me encontrei em mim mesma. Por meio desses pensamentos. Então, eu falo que a filosofia, ela me resgatou. E me resgata todos os dias. Hoje, por exemplo, é um dia que eu tive alguns problemas. E a hora que tudo aconteceu, assim, de manhã, eu falei, tá, e agora, né? Eu peguei um livro de Epíteto, que eu tenho em casa. Epíteto é um filósofo estoico, e na minha cabeça, na minha concepção, o estoicismo é a melhor linha filosófica. Eu peguei o livro dele, abri numa página, porque o livro do Epíteto é assim, você abre uma página e são só aforismas, pequenos pensamentos, né? Eu abri, ele falou comigo. Aquilo me fez ficar melhor. Tomei um banho, fiquei linda e vim falar com você. A filosofia, ela te proporcionou mais momentos de introspecção ou extrospecção? E por que disso, você acha? Ótima pergunta, porque são os dois. Né? A filosofia é a representação da dualidade no mundo. Então, se você olhar em volta de você, tudo é dual. Eu só sei o que é preto porque eu conheço o branco. Eu só sei o que é dia porque eu conheço a noite. Eu só sei o que é bom porque eu já experimentei o que é ruim. Então, a filosofia, ela só te proporciona introspecção se você tiver extroversão. Então, você vai para o mundo, experimenta o mundo, a realidade, ela vai doer, né, que é no filme Matrix, já fica a dica para todo mundo assistir, que é a base da filosofia, né? Eu vou para o mundo, eu experimento o mundo, e quando eu não me encontro no mundo, eu começo a questionar. Quando eu questiono o mundo, eu me volto para mim, e quando eu me volto para mim, eu estou em introspecção. Aí eu leio o filósofo, encontro nos pensamentos, é isso. Aí eu vou para o mundo de novo. Aí quando eu vou para o mundo de novo, que é a extroversão, eu vou tentar colocar em prática quem eu me descobri ser. E aí eu vou questionar de novo. E aí eu vou voltar para mim de novo. Então você percebe que a dualidade que existe no mundo existe em mim e por meio do pensamento filosófico isso acontece a todo instante. Eu vou para o mundo e eu volto para mim. E você já nomeou aí vários filósofos que você usa, mas tem algum que você mais te inspira, assim? Nietzsche. Nietzsche é minha paixão. Nietzsche é outro depressivo, né? Eu não aconselho ler Nietzsche antes de ler Epíteto, mas você me perguntou qual que eu mais gosto, né? Então, foi Nietzsche que me trouxe muita certeza de quem eu sou. Talvez porque eu seja um pouco semelhante com ele, né? Então, eu me reconheça nele. Então, é o meu predileto, mas eu não aconselho ler ele primeiro, hein? Senão a galera pira. Tem algum entendimento filosófico que você sempre usa, assim, e por que dele? O que eu mais uso é o mais antigo, né? Uma vez quem me perguntou isso foi uma paciente. Ela falou: Nossa, você cita tanto filósofo, né? Você usa todos? E me fez pensar. E eu descobri que, embora Nietzsche seja o meu predileto, a prática filosófica que eu mais uso é a maiêutica de Sócrates. É ficar perguntando.
Então, se você falar assim para mim, Dani, você tá triste? Eu vou perguntar para você, o que é triste para você? Eu vou falar, triste? Triste é quando você não quer fazer nada. Eu vou falar, tá, mas o que é não fazer nada? Aí você vai falar para mim, é ficar deitado na cama no celular. Eu vou falar, tá, mas deitada no celular é fazendo alguma coisa. Enfim, esse monte de pergunta chama maiêutica. E foi assim que eu descobri quem eu sou. E ainda descubro, né, diariamente. Então, a prática filosófica que eu mais uso em mim e também aqui no meu cotidiano é a maiêutica de Sócrates. Com certeza é a que mais... Se a gente começar a perguntar o que é cada palavra, que é a etimologia da palavra, né? Talvez a gente falasse bem menos, porque a gente fala muita besteira, porque a gente não sabe o que está falando. Né? Então, a maiêutica, ela proporciona isso. Então, quando eu pergunto para um jovem, por exemplo, a molecada chega, não faz tarefa, não quer fazer prova, enfim, vocês todos, né? Ah, porque a minha mãe fala que eu não tenho responsabilidade. Aí eu pergunto, o que é responsabilidade? E aí, no fim, se você faz esse movimento tanto com a molecada ou como com a mãe do indivíduo, todo mundo pira. Porque a gente nem sabe, na verdade, o que é responsabilidade. Né? Então, a gente nem sabe o que a gente está falando. A gente exige dos nossos filhos e dos nossos alunos coisas que a gente nem sabe o que é. E que, se a gente for ver, a gente também não faz. Na sua opinião, qual a importância do Bauman? Então, o Bauman morreu faz 2 anos, né, inclusive, né? Eu fiquei super triste quando ele morreu. Porque era um sociólogo contemporâneo, talvez, que tenha trazido de volta um pensamento sobre o capitalismo. Quando o Bauman vai falar da sociedade líquida, e depois ele vai falar, dentro desse termo líquido, ele vai falar do amor líquido, do medo líquido, enfim, ele vai transformar tudo que a gente tem enquanto contexto sociológico em a palavra líquido. E, na verdade, ele está atualizando um pensamento de Karl Marx. Então, Karl Marx falava de solidez, que era a base do capitalismo. Então, as pessoas e o capital era sólido. A gente tinha dinheiro, o dinheiro era real, eu pegava no dinheiro. Então, eu tinha que pagar alguma coisa, aquele dinheiro tinha que existir em espécie. Hoje, quando eu vou pagar alguma coisa, eu tenho Bitcoin. Bitcoin é uma moeda que nem existe, entende? E todo o dinheiro do mundo, vamos voltar para o capital, ele também não existe, ele é volátil. Então, se a gente perguntar assim hoje no Brasil, quanto que tem de dinheiro no Brasil? O lastro, que antigamente era o ouro, por exemplo, não é mais isso, é a Bolsa de Valores. E lá não tem dinheiro nenhum. Então, quando o Bauman pensa em líquido, ele pensa nessa solidez, tanto do capital, dinheiro, que não existe mais, quanto das relações. Então, naquela época de Karl Marx, as pessoas se encontravam aonde? Nas praças. Trocavam ideia, nos pubs, iam fazer revoluções, iam pensar política, inclusive o Manifesto Comunista de Karl Marx, tudo é feito em pub. As pessoas se tocam, elas existem, elas brigam, elas discutem. Hoje, as relações acontecem como? Virtual. É líquida, não existe, escorre pelo dedo. O pessoal vem aqui na clínica, ou mesmo os meus alunos, sabe, vocês brigam pelo WhatsApp, terminam relações, gente, as pessoas terminam namoro pelo WhatsApp, sabe? E casamento, eu já vi casamento acabar pelo WhatsApp. Então, assim, é muito líquido, porque isso não está sob meu controle. O que está sob seu controle hoje? A molecada, vocês adoram postar nudes. Posta um nude que o seu corpo é sólido, o seu nude não é. Porque depois que você mandou para o WhatsApp, se alguém salvou o seu nude, querida, você está enrolada. Porque nunca mais você vai ver isso daí na sua mão. Vai cair na rede, caiu na rede é peixe. Porque é líquido, escorre pelos dedos. Então, Bauman, ele é muito feliz nesse conceito de liquidez. Inclusive, depois ele vai falar de amor líquido, que eu vou achar que é fantástico. Porque eu vejo os amores hoje em dia, né, tudo tão... O sexo, né, sexualidade é uma coisa tão, tão diluída. Então, hoje eu faço sexo com uma, amanhã eu faço sexo com outro, depois com outro, e tá tudo bem, e a coisa vai, né, e não estou sendo puritana, não. Estou falando que é liquidez mesmo, parece que esse corpo não existe, essa responsabilidade com o sexo, com uma gravidez ou com uma doença não existe. Né? Então, o Bauman, ele atualiza um conceito de Karl Marx que é muito mais sério do que as pessoas usam, inclusive, hoje em dia. A liquidez de Bauman talvez seja um conceito do século XXI mais feliz que existe. E como você estava dizendo, que tem pessoas que terminam relacionamentos por WhatsApp e tudo mais,
E já aconteceu muitas vezes comigo de amigas minhas acreditarem em outras mentiras e mandarem, ah, eu não confio mais em você, e bloquear e você ficar tipo, o que tá acontecendo? Você não sabe nem pra onde seguir porque a pessoa só chegou, jogou e saiu. Não tem nem como você falar com ela. Mas é tudo isso muito que você falou. Achei. É líquido, você percebe, eu não tenho como conversar com ela de volta. Se a pessoa está na sua frente, ela é sólida, o seu argumento também é sólido. Você olha no olho e fala, não, não foi isso que eu quis dizer. E ninguém bloqueia ninguém pessoalmente. Agora, no mundo virtual, a gente bloqueia e agora tem um novo conceito, né? O cancela. Então, eu cancelo pessoas. Então, se isso não é líquido, eu não sei o que é, porque realmente é uma coisa, assim, muito fluídica. É absurdo você cancelar alguém. Sim, porque ao mesmo tempo a outra pessoa pode cancelar a gente não vai se sentir bem. E são vários conceitos que vão surgindo, né? Esses dias uma menina chegou para mim e falou assim, o fulano deu um ghost em mim. Eu falei, gente, o que é dar um ghost, né? Ghost de fantasma, ghost, entende? Então, dar um ghost é quando eu tô ficando com alguém e o cara some, vira um fantasma. Pra você, o que é a verdade? A verdade não existe. Para mim é uma mentira. A verdade é uma mentira. Mas, tipo, você tem esse entendimento por causa de coisas que aconteceram ou porque... Pensamento filosófico. Sério? Segundo a filosofia, inclusive é a busca maior da filosofia, a verdade absoluta. Né? Então, todos buscam a verdade. E eu posso dar aqui N conceitos para você, porque cada filósofo vai falar a respeito da verdade de uma maneira diferente um do outro. Para mim, de tudo que eu já li de filosofia, a verdade não existe, ela é uma mentira. Porque existe sempre três: a minha, a sua e a verdade. Né? Então, a verdade ela não pode depender de ponto de vista. Ela tem que ser somente verdade. Por exemplo, Kant, que vai ser um dos pais do direito, ou Descartes, que também a galera do direito estuda bastante, vai falar sobre a verdade. Para eles, a verdade está ligada à moral. Então, o que é moralmente aceito é verdade. Para mim, Daniela, não. Porque a moral também pode ser questionada. Né? Então, moralmente falando, na nossa sociedade hoje, o aborto é uma mentira, ela é errada, não é? Mas, para mim, depende. Então, para mim, depois de ler muito filosofia sobre a verdade, o que eu acredito ser uma verdade é a mentira. Meu Deus, descobrindo novas coisas. E você disse que lê bastante tudo. Você tem algumas leituras, alguns livros que você possa indicar pra gente e tudo mais? Eu sempre indico para a gente começar a ler filosofia, O Mundo de Sofia. E depois do Mundo de Sofia, a gente tem a continuação, que é Dia de Coringa. O Mundo de Sofia, ele vai apresentar, através de um romance bem gostoso de ler, os pensamentos de vários filósofos. Então, ele é bem gostosinho. Depois do Mundo de Sofia, você falou do Bauman, e eu acho que é uma leitura que a molecada está gostando, porque não é uma leitura difícil, porque ler filósofo mesmo, pegar um livro do Nietzsche, pegar um livro do Schopenhauer, pegar um livro do Kant, é bem difícil, eles falam difícil, né? Eles têm uma linguagem muito erudita. Então, eu gosto de ler quem leu eles. O Bauman, por exemplo, ele é um filósofo contemporâneo, então ele apresenta uma linguagem melhor, mais gostosa. Tem um livro que chama Amor Líquido, do Bauman, que ele é uma delícia de ler, ele é bem fininho e bem gostoso de ler também. Mas, para a base do pensamento filosófico, eu gosto muito do Mundo de Sofia. Outro que eu gosto demais, que ninguém acredita que seja, mas é muito filosófico, é O Pequeno Príncipe. Muito filosófico. Eu li um tempo atrás e eu adorei. Agora eu tenho que ler de novo porque eu já dei uma esquecida, mas agora eu vou pegar pra ler. Maravilhoso. E outro que vocês assistem o filme, mas não leem o livro, eu aconselho a ler o livro, que é muito filosófico, é Alice no País das Maravilhas. Né? Que a Alice, na verdade, quando ela vai atrás do coelho branco, né, o coelho branco ali é o papel do tempo, do destino. Então ela começa a questionar. E quando ela encontra o Obsolém, no filme a gente tem um contexto, no livro a gente tem outro. Então ela vai fazer muitas perguntas filosóficas no livro, a respeito de si mesma. Né? Então, quando ela pergunta para o Obsolém, eu não sei para onde ir, e o Obsolém fala, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, é a base do pensamento filosófico. Então, é um livro também que eu adoro. Mas para quem quer realmente o pensamento filosófico, O Mundo de Sofia. Como a filosofia explica a arte?
De novo, né, a gente tem vários pensadores que vai falar a respeito da arte, mas todos vão concordar em um aspecto. A arte é o que humaniza o ser humano. Né? Me arrepia falar isso, porque o que é humanizar um ser humano? É torná-lo consciente de si. Então, aprender, ou seja, ser domesticado, segundo, inclusive, Schopenhauer, né? Domesticar um animal eu consigo domesticar. Domesticar uma criança eu também consigo. Eu consigo fazer ela aprender. Então, ela vai repetir as letras até ela aprender. Assim como se eu pegar um cachorro e fizer esse cachorro repetir alguma coisa apanhando, ele também vai fazer. Agora, arte, nenhum animal faz. Somente o ser humano é capaz de produzir arte. Porque somente o ser humano é capaz de criar. Então, esse pensamento é um pensamento que resume todos os filósofos e todos concordam. Porque todos são muito apaixonados pela arte, todos. Não tem um filósofo que eu tenha estudado que não tenha uma relação com a música, com o teatro, com a pintura, com a dança. Então, todos têm uma relação muito forte com a arte, porque eles falam que é humanizar o ser humano. Isso é super incrível, porque, inclusive, eu aprendi na escola que nós nos expressamos através da arte. Então, a gente precisa da arte para viver. Acho que sem ela a gente não existiria. E agora, para fechar com chaves de ouro, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre os nossos mestres. Quais são os seus mestres? Olha, se eu tenho algum, né, porque os meus mestres não gostam de ser chamados de mestres. Então, eu tenho os que já não existem mais, né, que já morreram, e eu ainda tenho alguns que estão vivos, né, mas eu vou falar do maior de todos, que eu acho que é o que me norteou até aqui, o que me trouxe até aqui, e que me fez pensar de uma maneira muito mais profunda, que eu considero que foi realmente um mestre, que foi Rudolf Steiner. Rudolf Steiner é o pai da antroposofia, que ele foi mestre e doutor em filosofia, e depois ele rompe com a academia e vai fundamentar o pensamento antroposófico. E de todos que eu li, todos foram de alguma forma meu mestre, né? Eu acredito que ele foi o maior deles. Bom, então acho que é isso. Muito obrigada por ter aceitado fazer essa conversa, esse bate-papo. Eu amei muito estar conversando com você. Minha percepção agora de filosofia mudou completamente de como era antes. Ai, que bom. Eu queria convidar você para algum dia vir aqui conhecer a gente, conhecer o nosso espaço e tudo mais. E muito obrigada, agradeço muito, muito, muito. Um beijo, meu bem, obrigado pela oportunidade, obrigada pelo carinho, e que bom que vocês mudaram, né, que possa esse vídeo mudar o pensamento da galera sobre filosofia, porque às vezes a gente acha que filosofia é chato, e filosofia não é chato, tem filosofia em tudo. Obrigada, viu, meu bem? A filosofia também agradece. Obrigada a você que está assistindo também, e um beijo!